É absolutamente inacreditável e vai impressionar você. Dá uma olhadinha aí comigo. Nesse relatório que vai ser apresentado agora para os ministros, pelo ministro Edson Fachin, consta uma informação, está até subindo o blog agora, lá no Jornal Globo, de que as conversas entre o Vorcaro e o Fabiano Zettel sobre o pagamento a ser feito por esse fundo Arlim para o Toffoli, essas conversas são de dezembro de 2024. Não de 2021. Então, a gente não tem de direito que pagamentos são esses, porque se ele recebeu o dinheiro em forma de dividendos em 2021, e mais as conversas sobre o pagamento via fundo são em dezembro de 2024, a gente precisa entender que dinheiro é esse. Que pagamento é esse que foi feito? Segundo a Polícia Federal, existem comprovações de pagamentos de até 20 milhões de reais. O ministro nega. O ministro diz que não é esse o valor. Agora que o relatório vai se tornar conhecido por todos os ministros do Supremo, é possível que a gente tenha uma resposta mais precisa sobre isso. Mas existem vários pontos soltos nessa história. E eu acho que isso é uma coisa importante da gente notar, porque a gente está tratando de um assunto sério, né? E o ministro se fiou muito nessa coisa da data. O que ele diz? Quando eu me tornei relator do processo em 2025, né, no final de 2025, já fazia muito tempo que eu não era mais sócio da Amarid, que a Amarid tinha vendido essa participação para o Vorcaro. Portanto, no raciocínio do Toffoli, não existe motivo para suspeição, porque já tinha muito tempo que se passou essa relação. Bom, eu discordo disso, mas independentemente disso, em furo aí na versão, né? Se ele recebeu dinheiro em 2021 e por isso mesmo ele está liberado para ser relator, o que são esses pagamentos em dezembro de 2024? Então tem muita ponta solta ainda, Júlia, e tudo focado nessa transação do Tayaya. O que eu sei dessas conversas é que o Zettel, inclusive, questiona o Vorcaro sobre como que ia ser pago. Precisamos pagar o Toffoli, como que vai ser pago isso? E o Vorcaro diz que prefere o fundo, porque o fundo já tinha dinheiro, já tinha capital e tal. Então essa conversa vai estar sendo analisada agora pelos ministros do Supremo e o ministro Toffoli deve ter uma explicação a dar. A gente só não sabe qual é, porque por enquanto ele nega ter recebido dinheiro e diz que os dividendos foram o que sustentou aí os pagamentos. Porque Matheus, o presidente Lula enfrenta uma pressão com as pesquisas de opinião que acenderam um alerta no Palácio do Planalto. Para tentar reverter a tendência aí de baixa popularidade, o governo federal adotou vitrines eleitorais, o fim da escala 6x1, e aí agora valendo a ampliação da isenção do imposto de renda. Tem algo muito interessante na pesquisa, Matheus, que mostra o seguinte, que a preocupação com a segurança pública, a Genial Quest de ontem, diminuiu. Mas, ao mesmo tempo, a rejeição a Lula aumentou. E a transferência de voto de Jair Bolsonaro para Flávio Bolsonaro é impressionante. Provavelmente por causa do sobrenome, Bolsonaro, mas muito mais rápida, por exemplo, como a gente falava ontem, de Luiz Inácio Lula da Silva Fernando Haddad nas eleições de 2018. O que os ministros do TSE fizeram nesse momento foi indeferir o pedido de liminar, mas deixaram muito claro que o processo continua, que o mérito do processo não foi analisado nesse momento. Só para lembrar também que o Novo está pedindo a aplicação de uma multa de mais de 9 milhões de reais por conta dessa propaganda eleitoral antecipada que eles alegam que há. Quais são os argumentos dos ministros nesse momento? Primeiro eu trago o da relatora, que é a ministra Estela Aranha. Ela voltou pela rejeição, dizendo que não é possível deferir o pedido, uma vez que os fatos ainda não aconteceram. Mas ela deixou muito claro que, posteriormente, é possível, sim, que o tribunal possa analisar essa conduta. Na mesma linha, disse o ministro Nunes Marques. Ele falou, não há possibilidade no direito de analisar sem a existência de um fato. Não sabemos, neste momento, de mencionar se teve algum privilégio ou abuso. Mas o ministro deixou bastante claro que a Justiça Eleitoral está atenta a este e a todos os fatos que se darão nesse pleito. Celular de Daniel Vorcaro, conversas, atenção, com menções a pagamentos de ao menos 20 milhões de reais a uma empresa ligada ao ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal. Vamos acompanhar, portanto, juntos? Ainda não há provas, no entanto, se valores foram efetivamente transferidos ao magistrado ou a intermediários. Porém, no teor das conversas, esta conversa apareceu. Pagamento de 20 milhões à empresa de Toffoli. Vamos aqui ver juntos, então, a apuração da Débora Bergamasco, que eu compartilho com vocês ao vivo. Investigadores da PF que apuram o caso do Banco Master confirmaram à CNN, isso eu já citei. Eu vou aqui para o segundo parágrafo, tá, gente? Vamos juntos vendo. Apesar disso, os agentes afirmaram ainda não haver elementos suficientes para comprovar se os valores chegaram, de fato, a ser transferidos a Toffoli ou a eventuais intermediários. O gabinete de Toffoli admitiu, em nota divulgada nesta quinta, que nós já expusemos aqui para vocês, né? Já citamos tudo, todos os parágrafos. De fato, o ministro do Supremo, o gabinete do ministro, emitira uma nota. Admitiu, em nota divulgada nesta quinta, ser sócio da Maridit, que é essa empresa, como diz o texto, ligada a seus familiares, que vendeu uma participação do resort Tayaya ao Fundo Arlen. Este Fundo Arlen, quem era a gestora do Fundo Arlen? A REAG.
Reag, que teve a gestora às portas fechadas. O fundo foi liquidado. Reag é tanto uma gestora, mas também era dona de alguns fundos. E é neste nicho, Reag, que existem vários fundos de investimento que, segundo a investigação da Polícia Federal, fariam, por meio de dinheiro que sai do Master, vai para esses fundos, uma teia, um dominó de um fundo que sai dinheiro para o outro, como se esse dinheiro fosse rendendo de maneira fictícia e depois volta com outro valor para o Banco Master. Tem toda uma arquitetura bastante vultosa, difícil de entender, mas os crimes são feitos assim, né, gente? O crime é feito para a gente realmente ter dificuldade de entender. O tabuleiro, ele juntou cúpulas do Palácio do Planalto, Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal, senhor Alexandre de Moraes também, porque a mulher do Alexandre tem um contrato que ninguém no mercado tem no Brasil. Um contrato de um advogado de elite em São Paulo, criminal, custa no máximo 10 milhões de reais. Para um trabalho de uma longa equipe, uma ampla equipe, por anos de atuação. O contrato da mulher do Alexandre é de 130 milhões de reais. Um contrato de um advogado top criminalista, que ela não é 10 milhões, 15 milhões, raramente, segundo a gente conversa muito com os advogados. Então, enfim, de certa maneira o jogo se acomodou assim, as cúpulas dos poderes lá, e ficou a Polícia Federal, o TCU inclusive, e ficou Polícia Federal e Banco Central. Daniel está me pedindo a palavra. O do Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes, foi sorteado para relatar uma ação que questiona a relação do ex-ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, com o Banco Master. O sorteio ocorre 7 anos após Lewandowski, então ministro do STF, arquivar um inquérito que investigava Augusto Nardes por suspeitas de corrupção e lavagem de dinheiro no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, que integra a estrutura do Ministério da Fazenda. Na decisão, Lewandowski justificou que a Procuradoria-Geral da República não reuniu elementos suficientes para evidenciar a participação dolosa de Augusto Nardes nas irregularidades investigadas no âmbito da Operação Zelote. Agora, caberá a Augusto Nardes analisar uma representação de deputados federais contra Lewandowski. Nela, os parlamentares apontam um suposto conflito de interesse por conta do contrato de 5 milhões de reais envolvendo o Banco Master e o escritório de advocacia de Lewandowski. Já integrantes do governo Lula sustentam que não houve ilegalidade, uma vez que o contrato foi assinado antes de Lewandowski comandar o Ministério da Justiça. O argumento é que Lewandowski se afastou do escritório da família ao assumir o cargo na esplanada dos ministérios. Augusto Nardes foi definido relator em um sorteio que tinha outros 3 ministros do TCU. 6 conselheiros restantes ficaram de fora desse sorteio, por critérios como participação em sorteios anteriores, exercício da presidência do TCU ou por estarem na condição de ministro substituto. Dando entrevista na França, parece que também vai em outros países. Você tem o Eduardo ali nos Estados Unidos. Vocês estão tendo uma estratégia de tornar a eleição brasileira um pouquinho mais mundial para fugir... Global. Um pouquinho mais global para fugir daquela bagunça, né? O melhor adjetivo possível de 2022? Não, porque é o seguinte, a gente sabe que o Brasil sofre influências externas, né, normal, e principalmente da mídia internacional. Como é que é aquela música? Quem canta aquela música, né? Deu no New York Times. Sim. A Feira de Acari é um sucesso. O que é que eu interpreto? Cara, falando o seguinte, cara, até a Feira de Acari, os caras que se vem de fora para dentro, os caras conseguem romantizar, que era um roubalto. O material roubado era vendido lá. Então, qual é o meu pensamento também? Primeiro, ir lá para fora, para mostrar para os líderes mundiais. Eu tive nos Estados Unidos, eu tive em Israel, eu tive em Bahrein, em Emirados Árabes, na França. Conversei com muitas lideranças. Primeiro, para falar, cara, o que o Lula está falando aqui é a favor de grupos terroristas, esse cara radical. Não é a forma que o brasileiro pensa. O brasileiro não é isso. E eu fui mostrar que, cara, eu sento com comunidade árabe, eu sento com comunidade judaica, eu vou ser pragmático nas relações internacionais, vou sentar com China, vou sentar com os Estados Unidos, vou sentar com a Europa. Então essa mensagem que eu fui levar lá também, e óbvio, denunciar o que está acontecendo aqui no Brasil, com a perseguição política que existe, materializada principalmente no presidente Bolsonaro. Então eles ficaram horrorizados, chocados, quando eu falo que ele sofreu um processo aqui, que ele foi julgado pelos seus inimigos, que ele estava fora do Brasil no dia 8 de janeiro, que ele nomeou o comandante do Exército, da Marinha Aeronáutica, indicados pelo Lula, enquanto Bolsonaro ainda é presidente. Cara, o cara quer dar um golpe, tem que usar arma. Quer dizer que ele vai dar as Forças Armadas para o seu inimigo, ele querendo dar um golpe, que não fazia sentido nenhum, e que ele estava na situação de inelegível, de forma injusta, por perseguição política, razão pela qual eu estava ali me apresentando como pré-candidato indicado por ele. Então, teve isso tudo. O que eu acho que é importante é que lá de fora eles ouçam essa minha a verdade, como eu enxergo, porque só chega tudo distorcido lá fora, né? Primeira pergunta, eu quero saber como é que tá o velho. Eu tive com meu pai ontem, foi muito rápido, 10, 15 minutos só.
Assim, o cara ele tem uma cabeça, né, muito forte, uma mentalidade muito forte, mas essa questão, desde que ele tomou a facada lá dada pelo ex-integrante do PSOL, a saúde dele nunca mais foi a mesma. Ele estava com bastante soluço, ele falava comigo, com dificuldade de falar, inclusive, sabe quando você parece que está quase golfando de tanto soluço que ele estava naquela hora. Isso agora? Agora foi ontem. Hoje eu sei que antes de vir pra cá eu falei com o advogado, tá lá o médico vendo como é que ele tá, se ele melhorou. Porque ele, só pra explicar muito rapidamente, qual é o dilema que ele passa ali, Emílio? Pra tratar esse soluço, ele tem que tomar um remédio muito forte que causa, como efeito colateral, uma tonteira, confusão mental, às vezes. E ele ficando sozinho na cela como ele tá hoje, pode acontecer como aconteceu, dele levantar da cama, cair, bater a cabeça em algum lugar. Aconteceu, da outra vez, graças a Deus, não foi nada de grave, mas ele podia ter se encontrado morto dentro de uma cela. O que falta pro Toffoli cair? Falta o quê? Quem falta? É possível que o Fachin derrube e confronte-se com o Toffoli? Quem mais tem poder hoje dentro do Brasil para isso? Eu sou André Marcília, advogado, comentarista jurídico, e peço que vocês se inscrevam no canal, que vocês também deixem o seu joinha, assim o algoritmo distribui nosso conteúdo para mais gente, e também considere se tornar membro clicando na aba Seja Membro e tendo acesso aos nossos conteúdos exclusivos. Veja só, o Fachin, ele é o fraquinho, ele não tem força nenhuma, nenhum código de conduta ele conseguiu levar adiante. É óbvio que o pedido da Polícia Federal vai morrer ali de suspeição do Toffoli, vai morrer na gaveta dele. No máximo, ele vai jogar esse pedido para o colegiado e até o colegiado avaliar, se avaliar isso um dia, bom, a solução interna dentro do STF já vai ter sido resolvida. Quem poderia pressionar? A PGR está na mão do Toffoli e do Moraes, claro que não vai fazer nada. Então, se acontecer alguma coisa, vai acontecer dentro do STF. Se o Toffoli sair, vai sair rifado pelos próprios ministros. Mais ou menos no estilo, vão-se os anéis, ficam os dedos, vai-se um dedo, fica a mão. Mas, do ponto de vista prático, não falta nada. O Toffoli deveria sair do caso Master, deveria sair do STF e talvez deveria sair algemado e ser preso. Porque a gente está diante aqui de coisa muito séria. Veja, a Polícia Federal tem conversas dele com o Vorcaro. Ele próprio assumiu ser sócio da tal da Maridit, que vendeu o resorte para o Vorcaro. Ele admitiu ter recebido dinheiro. Tem diversas conversas dele sobre isso. Ele ocultou essa sociedade, ou esse pertencimento a essa sociedade, até agora de todas as investigações. Veja, tem linhas da Polícia Federal que, inclusive, investiga a possibilidade de que essa Maridit, de que o Toffoli assumiu ser sócio, seria uma intermediadora de repassagem de valores que talvez venham até mesmo de forma ilícita. A Polícia Federal trabalha com a ideia de que o Master poderia estar repassando dinheiro para escritórios de advocacia, esses escritórios para a Maridit e a Maridit distribuindo por aí, talvez entre ministros. E o Toffoli assume que é sócio da Maridit. Então ele pode estar completamente envolvido nisso e nós estejamos apenas observando a ponta desse iceberg. Iceberg afundado não no mar, mas na lama, num completo lamaçal. Mas diante disso, como eu mencionei, PGR não vai fazer nada. Obviamente o Fachin não tem força nenhuma e o impeachment está brecado completamente pelo Alcolumbre e pelo Mota. Então, se houver alguma solução, vai ser uma solução de dentro do STF, promovida pelos próprios colegas para tirarem o Toffoli da frente e fazerem com que a velha imprensa, que acordou do seu coma induzido por dinheiro público, volte ao coma induzido talvez por outras ambições ou por outros interesses nesse momento. É isso a única esperança, porque dentro desse cenário, realmente nada de muito concreto mais pode ser feito. Claro, novas revelações virão, novos documentos aparecerão, o Toffoli vai cada vez estar mais degolado ou exposto por essas relações todas que com certeza ele tem, e tem coisa muito pior, mas eles vão ficar driblando, dobrando a aposta, assumindo o ilícito, a irregularidade, o absurdo, o escândalo e dizendo, sim, estamos mesmo no meio do escândalo, e daí? Dentro desse cenário, isso, claro, pode inclusive causar uma ruptura institucional no STF muito grande e para sempre. Vamos aguardar os próximos passos e esperar que o Toffoli tenha, ou os ministros tenham alguma solução que seja a de rifar o Toffoli, porque dentro do STF ele vai derrubar o STF inteiro junto. E não apenas os ministros, mas a própria instituição. Isso é muito ruim para todos nós. A instituição é maior que o Toffoli e maior que irregularidades, ilícitos e eventuais bandidagens de juízes. Se você gostou dessa análise, se você gostou desse vídeo,
eu peço que você também aceite o meu convite. Dia 5 de março, às 8h30 da noite, eu vou fazer uma super live sobre quem pode barrar o STF. Justamente esse assunto. Na descrição desse vídeo você vai encontrar um link gratuito. Você clica lá, se inscreve e esteja comigo no dia 5 de março, às 8h30. Vai ser um prazer, estaremos juntos. Um abraço. Ministros de Lula veem potencial explosivo em menções a Toffoli no celular de Vorcaro. Para ministros do presidente Lula, o Dias Toffoli tende a abrir mão da relatoria do caso Master após a PF achar menções ao ministro no celular de Vorcaro. Aqui a carinho do ministro Dias Toffoli, para você se lembrar dele. Ministros do governo Lula reagiram nos bastidores à revelação de que a Polícia Federal encontrou menções ao ministro do STF, Dias Toffoli, no aparelho celular de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, lá apreendido em 2025, na primeira fase da Operação Compliance Zero. A avaliação de ao menos 2 influentes auxiliares de Lula é de que o material tem potencial explosivo. É TNT puro, aspas das pessoas que o Igor ouviu. E quem disse isso foi um ministro, sob reserva, em referência ao explosivo militar sólido, que mais estável, e seguro que a nitroglicerina. Apesar da avaliação, aliados de Lula dizem não estarem surpresos com as menções encontradas pela PF. Vou ler de novo essa parte. Apesar da avaliação de ser totalmente explosivo, ser TNT puro, aliados de Lula dizem não estarem surpresos com as menções encontradas pela PF. Eles afirmam que já esperavam algo nesse sentido após reportagens revelarem as relações do Toffoli com o Vorcaro. E aí, para ler mais um pouquinho da matéria do Igor Gadelha, a aposta do governo Lula é de que, após a descoberta das menções, Toffoli deveria, no mínimo, declarar-se suspeito e abrir mão da relatoria do caso Master. O ministro vem sendo pressionado a fazer isso há semanas, mas resiste. Conforme revelado pelo portal UOL e confirmado pela coluna, o material encontrado foi entregue pessoalmente pelo diretor-geral da PF, o Andrei Rodrigues, ao presidente do Supremo, Edson Fachin, em reunião lá na segunda-feira. A gente tem informação e acesso a isso tudo ontem, a partir de quarta-feira, mas o ministro, presidente do STF, Edson Fachin, recebeu esse material encontrado em aparelhos eletrônicos do Daniel Vorcaro, mencionando o ministro relator lá no Supremo. Ele foi pessoalmente, o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, foi pessoalmente entregar isso tudo ao ministro Edson Fachin, que vem analisando e já pediu a manifestação do Toffoli, que continua com a mesma versão de que nada de demais vai ser encontrado. Com base nesse material, a PF, portanto, pediu a suspeição do Toffoli, conforme revelou o Metrópolis na coluna Manuela Alcântara. Ao receber o documento, o Fachin mandou para o Toffoli responder dentro do processo que tramita em sigilo. E aí vem em nota, parte da nota do gabinete do ministro Toffoli, afirmando que o pedido de declaração de suspeição apresentado pela Polícia Federal trata de ilações. Abre aspas, juridicamente a instituição não tem legitimidade para o pedido, por não ser parte do processo nos termos do artigo 145 do Código de Processo Civil. Quanto ao conteúdo do pedido, a resposta será apresentada pelo ministro ao presidente da corte, fecha aspas. Mas Flávio Lula com certeza vai dar. Ontem, pesquisa futura, não tem como não se emocionar, Flávio tem 37,2 e Lula 35 no primeiro turno. Se eu não estou enganado, tinham 4 cenários de primeiro turno. O Flávio liderava 3. O único cenário que o Flávio não liderava é o cenário que não existe. É o cenário onde Flávio e Tarcísio, ambos, disputam a presidência. Não tem chance disso acontecer. Poderia até ter chance, sei lá, acontecer uma coisa com o Flávio, não ser candidato, ser o Tarcísio, mas ambos, isso é maluquice. Então, assim, todos os cenários minimamente reais, Flávio lidera. Devo acreditar nessa pesquisa? Óbvio que não vou acreditar. Mas é gostosinho de ver, posso curtir esse momento. E, obviamente, se ele lidera no primeiro turno, ele tem que vencer no segundo. E, rapaz, isso aqui é um número que eu fiquei me perguntando, Rapaz, 5,8 pontos. Estamos ainda em fevereiro. Tem muito chão, Espero que vença com 10, com 15, com 20. Porque quanto mais, melhor. E de todos os números que saíram, porque
Enfim, né, gente? As pesquisas, a gente se empolga, mas não dá pra realmente acreditar 100%. Vocês sabem muito bem como é a pesquisa no Brasil. Só que um dado que pra mim é relevante é esse. O Lula tem uma rejeição acima de 51%, enquanto o Flávio tá com 43%. A rejeição do Flávio vem muito do quê? Da imagem que as pessoas possuem de Bolsonaro, que é aquela narrativa que a imprensa criou, desumanizando Bolsonaro ao longo dos anos. Só que o Flávio não é o Jair. E sempre que o Flávio fala, eu acho que as pessoas, no mínimo, ficam se questionando. Cara, esse cara é diferenciado, né? Tem um molejo assim, né? Um jeito dele que ele é bem simpático. Você fica gostando do cara. Mais uma pesquisa, mais uma. Eu acho que só teve uma única pesquisa que apontava que o Flávio teria uma rejeição maior do que do Lula. E numa eleição polarizada como será esquerda versus direita, a batalha de rejeição pode falar mais alto do que tudo. O Lula segue como o mais rejeitado. E vocês sabem, vocês já viveram eleições, quando chega ali a partir de junho, julho, tipo Copa do Mundo, né? Até quando você não, assim, até que você que não gosta de futebol, você fica sabendo, você fica inteirado, sabe do que tá acontecendo. Aí o Brasil, aí todo mundo vai virar especialista em eleição. Conto com vocês, viu? Gente, sério mesmo, pessoal. Olha como foi a eleição de 2022. Se Lula tivesse 1% a menos, Bolsonaro 1% a mais, não dava nem 1%. Bolsonaro já levava. Isso daí no frigir dos ovos, sei lá, vamos botar aí uns... chutar pra cima, 1,5 milhão de eleitores, lá de votos válidos. Cada um de vocês converter uma pessoa, se você já converteu até ontem, não vale. É de hoje em diante. Se de hoje até o dia da eleição, cada um de vocês converter uma pessoa, bicho, já foi aí, nada uns 7, 8% do que precisa ser feito. Só vocês. Fora o restante aí dos bolsonaristas ao redor desse país, as nossas tias do Zap, tia do churrasco. Eu não consigo ver o PT com essa força, sabe? Esse empenho, as pessoas querendo converter o voto pro Lula. Quando o povo defende o Lula, dá até nojo. É vocês, com jeitinho, colocando o povo pra pensar. Tem uma tia do Zap ontem mandou uma mensagem, ela conversando com o sobrinho dela. Ela não foi falar bem do Flávio, ela só colocou assim algumas coisas na mesa que estão acontecendo sobre o Lula e ficou quieta. Aí o sobrinho dela ficou assim, ó, rapaz, eu não sabia o que estava acontecendo no Brasil. Aí vai indo, né? Tá plantando a sementinha. Até as eleições, eu acho que ela traz esse voto pra gente. Então, gente, trabalha, velho. Tá na mão de vocês, como sempre, né? Do povo. Me perdoem aí cobrar algo mais de vocês. Aí, essa matéria me deixa um pouco feliz, óbvio. Tem muita coisa pra ficar feliz nas últimas horas. Malu Gaspar fez uma nota, publicou ontem, pra falar de um dos dilemas que já apareceram na pré-campanha do Flávio. E qual é o dilema? Até agora não tem um marqueteiro. Aí você fala, uai, mas o Flávio não é do PL? Lá do Duda Lima? Aquele miserável? Sim. Mas o que a Malu Gaspar nos conta? Parte do time diz que o Flávio, ele não quer o marqueteiro que atendeu seu pai em 2022, o Duda Lima. E por sua vez também tem dito que não fará mais campanhas presidenciais, né? Eu também não queria. Tá parecendo Chaves, né? Eu também nem queria. Tu quer? Não. Não vou te dar não, mas eu também nem queria. Em 2022, Duda Lima teve desentendimentos com o núcleo ideológico do bolsonarismo na campanha. E mais recentemente, Duda Lima criticou duramente a atuação de Eduardo Bolsonaro pelo tarifaço nos Estados Unidos. Sabotou abertamente. Quando tudo era mato, que ninguém nem sabia que era Duda Lima, e eu falava pra vocês. Vocês entendem, velho? Eu não pego no pé à toa. Não adianta. Pode chorar, pode reclamar. O que eu falo, às vezes, sem mostrar, falo, se você quiser acreditar em mim, você acredita. Normalmente uma hora aparece, viu? Toma aí, ó. Toma aí, Duda Lima. Perdeu essa. Entrando na agenda internacional do Flávio, pra mostrar, né, como a imprensa é enviesada e mostrar, pô, que você não precisa passar pano pra ser honesto. A Globo é um lixo. Fé em Deus. A Globo será responsabilizada. Não sei se no governo do Flávio Bolsonaro, mas um dia. Um dia a Globo vai ser responsabilizada, junto com as pessoas que lá trabalham. Vem lá o Luiz Felipe Azevedo falar o seguinte. Eduardo Bolsonaro defende Flávio após repercussão de entrevista na França. Tem que defender nada, cara.
Tem nem que defender, então tá elogiando o Flávio. Que repercussão? Ninguém tá achando ruim, não, o Flávio reclamar do Macron. Eu não sei que planeta esse povo vive. Braço direito de Flávio Bolsonaro na viagem que serviu para apresentar o irmão a lideranças da extrema-direita europeia. Já viu o drama, né? Como é que a Globo reporta. O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro defendeu a atuação do pré-candidato após repercussão em entrevista concedida na França. Nas últimas 2 semanas, o senador passou por Israel, Emirados Árabes e França, onde se encontrou com Marion Marechal, sobrinha da líder local, a Le Pen. Aí aqui é a fala do Eduardo, né? No Oriente Médio, Flávio virou notícia em hebraico e árabe. Na França, também está a mídia em francês, inglês e espanhol. O mundo está sedento por uma virada à direita, racional, lógica, menos ideológica e mais tradicional, focada naquilo que já deu certo e respeita as nossas culturas. Escreveu Eduardo nas redes sociais. Eu não vou nem seguir com a matéria, né? Uma matéria dessa não precisa de mais nada, porque essa matéria não serve para nada. Aí você vê, Estadão, os nossos golpistas prediletos. Não precisa ser bolsonarista. Ter o mínimo de honestidade. Turnê de Flávio na França visa aliança global e expor candidatura robusta ao mercado, dizem aliados. Tá vendo a diferença de tom? Não, Eduardo defende o Flávio após essa perseguição. Defendeu o quê, cara? Gente, vocês viram alguém reclamando do Flávio? Ninguém reclamou. Aqui já fala, ó, aqui você realmente tá falando da visita. Ó, essa visita na França, poxa, uma aliança global, expor candidatura, reforçar, vir com mais peso pro Brasil, ter mais condições de negociar e negociar melhor. Na viagem que fez à França, desde domingo, a Flávio Bolsonaro tem se encontrado com lideranças políticas, empresários e jornalistas extrema-direita, não, conservadores. Dói ser honesto? Dói ser honesto? Extrema-direita na Globo aqui, conservadores. Uma tentativa de reforçar uma aliança global e convencer o mercado financeiro e descrentes na direita brasileira de que sua candidatura à presidência da República é viável e influente, dizem aliados. E uma curiosidade dessa matéria, o jornalista que a escreve, o Guilherme Caetano, era da Globo. Deve ser por isso, né? Foi honesto. Foi honesto, né? Jornalista conservador. Foi honesto. Não tem espaço para honestidade na Globo. No roteiro de 3 dias, há encontros com lideranças políticas como Éric Zemmour, a nova cara da direita francesa, Marion Marechal, neta de Jean-Marie Le Pen e sobrinha da Marine Le Pen, e ela é presidente do RN, né, que é o partido do Reagrupamento Nacional, e François Xavier Bellamy, vice-presidente do partido Os Republicanos, que, se não me engano, é o partido do Sarkozy. Zemmour é considerado um político ainda mais à direita que a Le Pen. Isso que é bom. Eu gosto assim. Na eleição presidencial de 2022, quando concorreu pelo partido Reconquista, ganhou holofotes e apoiadores ao atacar o multiculturalismo, o feminismo e o Islã. Ele chegou a ser condenado a multa de 10 mil euros por incitar o ódio contra imigrantes. Já Marechal integra a mais tradicional família de direita do país. Não é extrema de direita. Direita. Os Bolsonaros da França. Da Le Pen, né? Enfim, sua tia Marine chegou ao segundo turno nas 2 últimas eleições presidenciais, sendo derrotada pelo atual presidente Emmanuel Macron em ambas as vezes. Marechal é deputada no Parlamento Europeu pelo partido eurocético SR, que são os conservadores e reformistas. Os eurocéticos é aqueles que não botam muito fé na União Europeia, né? Estão contra toda essa agenda globalista. A agenda de Flávio também incluiu encontros com Thierry Mariani, ex-ministro e eurodeputado pelo Reagrupamento Nacional de Le Pen, e Sarah Knaf, correligionária de Zemmour, aficionada por criptomoedas e fã de Elon Musk, e foi uma das poucas políticas francesas convidadas para a posse de Trump na Casa Branca. Flávio está tentando evitar que aconteça o que aconteceu em 2002 contra Bolsonaro. Além de conseguir força e chegar mais forte para negociar, garantir, né, que não vai ter nenhum tipo de ingerência externa, aquela atuaçãozinha safadinha da CIA, né, para ajudar o Lula em 2022. O roteiro, aí tá cito o Arthur, né? Feito pelo empresário Arthur Machado. Salve, Arthur, tamo junto. Entrevistou o Flávio, né? Comigo lá na França. Tamo junto. Estamos no Estadão. Eu acho que faltou só colocar uma coisa, né? Guilherme Amado, se você estiver assistindo essa matéria, se algum dia você voltar a me citar no Estadão, coloca o seguinte, ó. Junto com o comunicador Kim Paim, vírgula,
o homem que sempre denuncia que a família Mesquita, dona do Estadão, são golpistas e participam de golpes de Estado desde o Império. Me cite dessa forma do Estadão. Me respeite. Eu espero ser citado dessa forma. Assim como a viagem ao Oriente Médio e giro pela França, viste Seri Flávio numa rede internacional de direita, mais uma vez, assim como Eduardo começou a fazer em 2018. Um aliado do senador disse, sob reserva, que ele está construindo uma aliança global que vai estar de olho nas eleições do Brasil, numa contraposição à baixa importância dada por Bolsonaro à política externa durante seu governo. O senador diz ter conversado sobre segurança pública, agenda woke e ativismo judicial com a eurodeputada. As investigações sobre a tentativa de golpe de Estado, que culminaram nas condenações, na prisão de seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, são um dos assuntos mais presentes nas conversas com os franceses, segundo aliados relataram ao Estadão. A visão de Flávio sobre o Brasil também foi exposta em público. Em entrevista ao canal de TV CNews, Flávio chamou o ministro do Supremo, Dom Pedro III, de, aspas, um grande violador de direitos humanos e afirmou que o Brasil não vive uma democracia plena. Será que algum outro pré-candidato à presidência tem coragem de mandar uma dessa? Falar que o cara é um grande violador de direitos humanos? Ele disse que Bolsonaro foi julgado por ministros que, segundo ele, teriam motivos políticos para condená-lo, como Cristiano Zanin, ex-advogado do Lula, Dom Pedro III, inimigo declarado de seu pai, e Flávio Dino, ex-ministro da Justiça no governo Lula. Aspas, o presidente Bolsonaro foi condenado por seus próprios inimigos. Ele foi alvo de uma grande farsa montada ao longo dos anos para tirá-lo da competição e perseguir pessoas de direita. A CNews é propriedade do bilionário Vicente Balloré, magnata da mídia conservadora francesa. Isso aqui vocês sabiam, Contei para vocês ontem. E com quem Flávio também teve um encontro comemorado por aliados como demonstração de força. Além de Balloré, teve encontros com Jean Bernadette, do grupo NGE, Benjamin David, do Exxon, e Steve Gentili, do grupo BPCE. E um encontro de relacionamento com empresários no clube, não sei como se pronuncia, estiveram no roteiro. Só nome de peso. E esses nomes aí, pode ter certeza, a galerinha do mercado financeiro conhece. Mas pode ter certeza que conhece. Outro aliado que acompanha de perto a viagem afirma que o Flávio está preocupado em consolidar o seu nome no Brasil ao focar nas alianças internacionais, uma vez que há alas dentro da direita que defendem alternativas, como Tarcísio ou Michele, travam uma guerra interna para desidratar a sua pré-candidatura até abril. A leitura é que uma foto com Marechal, Bolloré, uma das maiores fortunas da França, esse cara é riquíssimo mesmo, e outros empresários franceses passam a mensagem para o mercado e a classe política de brasileiros, que o senador não está sozinho e não só tem um Trump de aliado. Há a previsão de que Flávio volte à Europa nos próximos meses para visitas a países como Polônia, Hungria, Portugal e Bélgica. Ele também planeja estar na posse do presidente eleito do Chile, o Castro, em março. Essa matéria tem algum elogio ao Flávio? Zero, nenhum. Ainda trata assim, Bolsonaro, as investigações que culminaram, golpe de blá, blá, blá. Vocês conseguem ver a diferença, gente? Vocês já imaginaram? Bota aí, desde sempre, desde os anos 90, quando o Enéas aparece e tratava o Enéas como um louco. Mas desde lá, a imprensa fizesse só isso daqui. Cara, vamos só reportar as coisas, sem tentar desumanizar as pessoas da direita. É cristalino, pô, a diferença. Meu Deus do céu. Aí, na madrugada, essa foi a melhor. A melhor, sabe? Flávio está enchendo o meu coração de esperanças. E isso é perigoso, Porque eu não quero me frustrar. Não quero me empolgar demais. Mas estou me empolgando, viu? Essa nota só não é melhor porque o Paulo Capelli resolveu ele mesmo interpretar uma parte. Mas se você olhar o que o Flávio falou, você fala, cara, 10/10. 11/10. Flávio quer ministro da Fazenda e dê subsídio a 2 setores. Essa matéria não vale a pena ser lida apenas à luz do dia dela mesma. No sentido assim, cara, vê só o que está no texto.
Olha essa matéria em relação ao que vem acontecendo nas últimas semanas. Quantas e quantas notinhas safadas, inclusive saiu uma no Igor Gadelha do Metrópolis, os nomes que Flávio já está pensando aí para colocar como ministro da Fazenda, que eram notas dos lobistas do mercado tentando emplacar a gente do BTG, em especial o Mansueto. A gente até fala do Mansueto hoje. Eu acho que por esse critério aqui, o Mansueto não é um nome para isso. Para candidato à presidência, o senador Flávio Bolsonaro afirma que pretende escolher para o Ministério da Fazenda um nome comprometido com o ajuste das contas públicas e com a agenda de incentivo a 2 setores, infraestrutura e energia, por meio de subsídios e parcerias estratégicas. O Flávio teve a coragem de falar em público o termo subsídio. Ou seja, que o Estado-nação poderá ajudar um determinado setor. É perigoso, viu? Ainda foi uma parceria estratégica. O que ele disse? Em conversa com a coluna, aí aqui é a interpretação do Capelli. Flávio Bolsonaro disse que o perfil desejado é alguém que combine visão liberal com responsabilidade fiscal e capacidade de indução do desenvolvimento econômico. Isso aqui foi o que o Capelli escreveu. O que é que o Flávio realmente disse? Flávio quer alguém que compreenda a importância de enxugar despesas, equilibrar a dívida pública que o Brasil tem, sim, a trajetória da dívida é importantíssima, que está em nível estratosférico, sem esse papinho um bocó de austeridade fiscal. Não, cara, a gente tem que realmente, enxugar despesas, ver o que dá e controlar a dívida. Dívida, isso tem que olhar. Controle da dívida. Tá falando do nominal, não tá falando do primário. Controle da dívida. A partir de 2027 não teremos nem dinheiro para despesas básicas. Vou buscar alguém que tenha visão de mercado competitivo, mais concorrência. Aí a Faria Lima fica se tremendo, né, de ódio. Aí o Flávio mexeu no vespeiro. O Flávio não é da turma dos oligopólios. O Flávio não é da turma dos campeões nacionais. Ele quer concorrência. Mas que compreenda que o Estado precisa impulsionar alguns setores que estão deficitários, como infraestrutura e energia. Flávio ousou romper com o consenso liberal e enxerga no Estado-nação, sabe, um organismo que sim, que tem um papel na economia. Rapaz. O senador afirmou defender o mercado aberto e ampliação da concorrência. Não é livre mercado, é mercado aberto. Ou seja, concorrência, né? Assim, é mercado aberto, concorrência. Cara, tem que ter concorrência, a gente tem que abrir para mais pessoas poderem competir. Livre mercado é um negócio completamente diferente entre nações. Mas ponderou que o poder público deve atuar de forma ativa em áreas consideradas estratégicas. Ixi, aí os liberais ficam malucos. Já vão chamar o Flávio de estatista. O Brasil precisa de alguém que compreenda que há setores defasados e que são possíveis parcerias público-privadas, não apenas o setor privado. Acabou aquele papo bobo de não, quem vai resolver o setor privado? Cara, não, véio, às vezes é uma parceria, vamos trabalhar juntos, vamos tentar ter o melhor de ambos os setores. Não apenas o setor privado, algo parecido com o que fez Didi Vence. Ele fez dessa forma. A direita brasileira finalmente vai abandonar o liberalismo e vai começar a olhar, cara, vamos botar aqui o pé no chão, vamos agir de forma um pouco mais racional. Eu gosto dessa linha, viu? Estou feliz. O Estado não são só recursos privados para alavancar. Há setores em que o recurso privado vem depois do Estado fazer algum aporte e assumir riscos antes do setor privado. Isso é muito real em termos de infraestrutura, de energia como um todo. Flávio Bolsonaro disse que até o momento ainda não sondou nenhum nome para anunciar como seu potencial ministro da Fazenda. Não estou preocupado com nomes agora. Para dar um cala-boca em todo mundo que estava especulando nos últimos dias. Essa turma que está especulando, gente, eles não querem te apresentar nomes que são bons. É lobby. É lobby. Fuja do lobby safado. Fuja do lobby safado. Sério, eu nunca pensei que esse dia chegaria, viu? Vocês sabem o tanto que eu bato nessas teclas, que a gente tem que olhar para a economia de gente diferente, a gente tem que estar disposto a olhar de uma forma, cara, que fuja desse consenso que domina o debate econômico no Brasil há tantos e tantos e tantos e tantos anos, que as coisas não são assim, cara, que as coisas, sabe, são um pouco mais profundas, mais densas,
E existem setores que realmente são estratégicos, que toda essa agenda de privatização no final do dia está caindo na mão ou do BTG ou da JBS. São notícias recorrentes da gente vendo isso acontecer. Flávio Bolsonaro, como foi o que o Grau que falou do André Ventura? Conservador nos costumes, patriota na economia. Falando de quem tinha esta visão de mundo, o grande Enéas. Infelizmente o Enéas não tá vivo, né? Pra ver que sua luta não foi pro saco. Carlos Bolsonaro postou isso ontem. Não sei se ele conversou com o Flávio esses dias, mas enfim, isso aqui foi ontem, às 11h56 da manhã. A matéria do Flávio no Capela é de hoje na madrugada, 2h30 da manhã. Enéas Carneiro e Jair Bolsonaro são referências por não se dobrarem ao sistema. Cada um à sua maneira enfrentaram o establishment. Falaram que precisava ser dito e pagaram um preço por não negociar princípios. Enéas deixou exemplo de coragem intelectual e amor incondicional ao Brasil. Bolsonaro mostrou que é possível chegar ao poder sem se render às velhas práticas, dando voz a milhões de brasileiros ignorados por décadas. Concorde-se, né, ou não com eles, ambos entraram para a história por ousar desafiar o consenso imposto e colocar o Brasil no centro do debate. O consenso. Eu tive a satisfação de encontros com Enéas no início de minha trajetória política e presenciar o respeito com que meu pai o tratava. Essas oportunidades ficam para o resto da vida, pois temos a possibilidade de, posteriormente, expor a verdade que a maioria da imprensa, né, omite em relação a homens perseguidos propositalmente pelo sistema. Um bom dia e um forte abraço a todos. Enquanto temos aí defensores de um Brasil soberano, temos o liberal entreguista mandando indireta para Flávio Bolsonaro, pelo que o Flávio falou sobre a Petrobras lá na entrevista do Quinto. A Petrobras deveria ser privatizada. Se setor estratégico não é sinônimo de estatal no comando, não existe uma Petro USA nos Estados Unidos, privatize já. Será que o irmão dele que mandou ele fazer essa postagem? Será que a XP tem algum interesse em comprar a Petrobras? O que está por trás de um comentário bobo como esse? Aí o Vinícius Gonçalves deu no meio. Trump impediu a venda da US Steel justamente por ser estratégica. Me diga quem que vai comprar a Petrobras? André Esteves? Joesley? Fundo Árabe? A China? Quer dizer, serve para todo mundo, menos para o Brasil. Então os americanos e o Banco Master eram o que? Eram públicos? Ah não, eram empresas privadas. A gente possui uma empresa que dá lucro. E o lucro da Petrobras pode ser utilizado ou para o Brasil ter uma gasolina mais barata, ou esse lucro ir para o Tesouro e, sei lá, ver se dá para cortar imposto, né? Falar, cara, esse dinheiro tá entrando aqui, o Estado tá recebendo tudo mais. Eu não espero que o Flávio saia do poder, a direita saia do poder nunca mais. Ele tem que trabalhar com o cenário, cara, a gente vai realmente tomar o poder sem nenhuma vergonha. A gente vai chegar lá, vai fazer o melhor trabalho possível para entregar o melhor resultado possível para a população. E a população vai entender o que está acontecendo, vai fazer igual El Salvador, vai nos dar depois 75% da bancada da Câmara e do Senado. E tem que trabalhar para isso. E o cara quer entregar. O cara quer entregar a Petrobras, bicho. Não é possível, véi. Aí, notícias, né, dos últimos dias. Até para a gente falar da esquerda e dos liberais. Enquanto o mundo inteiro avança por caminhos mais nacionalistas, preocupados com desenvolvimento e soberania, o Brasil de Lula e do PT segue na direção oposta. A defesa da soberania deles é só discurso, usada quando convém para proteger um judiciário autoritário que os favorece. Agora o PT tem apoio dos liberais. Enquanto isso, Reino Unido força a empresa chinesa a vender fabricante de chips. E o Estado está interferindo na economia. O Estado está interferindo na economia para chutar os chineses de lá. Está aqui no subtítulo, o governo britânico invocou a Lei de Segurança Nacional para desfazer o negócio firmado em 2021. Aí você corta para o Brasil, né? Votorantim negocia a venda de empresa de alumínio para estatal chinesa. Aqui, inclusive, é um print do meu vídeo, né? Você vê... Eu pergunto, né? Custa os sites da Globo, todo... Gente, isso daqui é automático. Eu criei um código para isso ficar automático, mas eu criei um código, esse cara não consegue.
Fala a verdade. Olha, você lê uma notícia que começa assim, ó. A logo centralizado, tudo bonitinho. Aí tu vê um monte de bola feia, meio... Não, feio, velho, feio. Aqui, ó. Votorantim negocia a venda de empresa de alumínio para estatal chinesa. Chinês se torna um dos maiores produtores de alumínio do Brasil. A Europa chutando a China, os Estados Unidos chutando a China. E no Brasil, a China está sendo dono do país. Privatize-se. Né? Vamos privatizar tudo, a Petrobras, para os chineses. Taxa das blusinhas tem arrecadação recorde em 2025. 5 bilhões de reais. Vocês aí tiveram que pagar pro Lula, né? O marceneiro do Metrópolis fala assim, ó. Acho que poucas vezes o brasileiro teve uma aula prática tão clara de como o governo consome seu poder de compra através de impostos como nesse caso aqui. Aí vem o cara de esquerda. Isso foi uma taxa para proteger a indústria brasileira. Seu Trump faz o mesmo. Fale sobre os arquivos lá do Epstein, Samuel. Bom, é para proteger a indústria? O Lula fez para proteger a indústria? E mesmo assim não adiantou, né? Produção industrial encerra 2025 com forte desaceleração. Não tem nenhuma proteção à indústria. Quem bancou, né, a taxa das blusinhas foram os varejistas. Não faltaram notícias na época do lobby dos varejistas. Em especial até o Luciano Hang, né? Nunca foi para proteger a indústria nacional. Aí você vê o governo Lula. Olha os resultados. Falência das empresas batendo recordes. Você vê que no governo Bolsonaro, mesmo com a pandemia, bicho, o número de falências só fazia cair. E no Lula só fez aumentar. E explodiu agora em 2025. Será que isso aqui é aleatório? Nem na crise de 2015, que gerou aqui um fechamento a 1.800 empresas, a gente conseguiu chegar na era Lula. Olha o que o Lula fez. Gente, olha esse gráfico, pô. Nem a Dilma conseguiu fazer o que o Lula fez. Nem a Dilma. Enquanto isso, Flávio fala, né? Corte de despesas. Que a gente observa na era Lula são os penduricalhos, os salários acima do teto. Aqui é um gráfico, né? O quão miserável você precisa ser, né? Pra achar que isso daqui é normal. Imagina ser de esquerda e defender essa porcaria. Aqui são os salários médios no setor público e no setor privado. Se você parar pra ver, né? Não fala mais nada. Fala mais nada. Há quem acha que é normal isso daí. Aí, enquanto o entreguista do Constantino tenta ajudar a JBS, o BTG, a China, o Arthur comenta o seguinte, narrativa. A pauta soberanista é muito atrasada, né? Se perde eleição com ela. Devemos estar próximos do mercado. Realidade. Takaishi, né? Acho que é Seiki. Qual é o nome dessa moleque? Eu sempre esqueço. Deixa eu ver se o nome daqui. Sanai Takaishi. Ela a do Japão. Com seu soberanismo e revisão constitucional, lavou a égua no Japão. A Faria Lima virou a síntese do passado desastroso. É a mesma agenda do Trump, é a mesma agenda na Europa. E a direita só faz crescer nesses locais, que defende uma agenda soberana com foco real em desenvolver o país, em entregar uma qualidade de vida melhor para a sua população. A editorial do Estadão de ontem falava sobre a eleição japonesa, né? Japão opta pela linha dura. A vitória esmagadora da conservadora Sanai Takaishi nas urnas não apenas restaurou a hegemonia histórica do Partido Liberal Democrata, instaurou uma nova lógica no centro do poder japonês. A escolha do eleitorado foi mais afetiva que programática, mais pessoal que partidária, numa rara conjunção de autoridade, carisma e oportunidade. Em um país exausto de primeiros ministros efêmeros, a supermaioria conquistada por Takaishi revela a força de uma figura improvável e o esvaziamento de alternativas, sobretudo à esquerda. Será que a gente não deveria estar olhando, cara, onde que a direita está vencendo e vencendo por quê? À frente do governo desde outubro, Takaishi apostou em eleições antecipadas e venceu. A coalizão do partido dela aumentou de 233 cadeiras para 352 entre 465. No Brasil são 513. E a gente precisa de 308 deputados para a PEC e 342 até para passar impeachment, esse termo de deputado, né? Lá, com menos deputados, ela tem 352. Imagine, era hoje no Brasil você ter 400 deputados. Que país? Imagina aí, 400 deputados de direita.
Takaishi não se apresentou como reformista. As agendas de reforma do Michel Temer... Não é agenda de reforma do Michel Temer, não. Mas como restauradora. Herdeira simbólica do Shinzo Abe, o mais longevo da história do país. Fala de grandeza nacional, honra militar, orgulho industrial. Ela bateu muito na tecla da reindustrialização, que o Japão tem que voltar a ser a potência que era. Reindustrialização. Falta do Flávio, viu? Sua campanha foi uma performance de disciplina e vitalidade. Percorreu o país a um ritmo frenético, evitou jantares com elites e cultivou o imaginário da líder que estuda antes do amanhecer. Enfim, né? Sua trajetória, sem berço político, origem modesta, fome trabalhadora infatigável, projeta ruptura dentro da continuidade. É antissistema. A antissistema. Pró-industrialização, né? E quer romper com todos esses consensos. Não vai, velho. O novo pacote de estímulo às desonerações do consumo, né? O tesouraço do Flávio e os assentos industriais agradam ao eleitorado porque é emprego, mas aumentam o custo da dívida. Aí lá vem, é a preocupação do Estadão, né? O salto da Bolsa de Tóquio, aí você não entende, mas a Bolsa não deu um salto. O entusiasmo do varejo com o efeito Takaishi e o retorno de capital estrangeiro ao mercado japonês refletem mais confiança inicial do que convicção estrutural. Não, olha, tá tudo indo bem, a bolsa tá subindo, o investimento tá voltando, o povo tá feliz, mas não dá para confiar ainda, viu? Temos que ficar com o pé atrás. A estratégia industrial proposta com foco em semicondutores, defesa e inteligência artificial depende de execução e seletividade. Já a promessa de revisar a Constituição pacifista, ainda que popular entre conservadores, enfrentará resistência jurídica e social. Tá aí, velho, e tá disposta a isso, e essa agenda que vai enfrentar resistência, ela deixou isso claro na campanha. Eu não consigo compreender como é que vai ter tanta resistência fazendo a bancada de 352 dentre 465. Antes de falar sobre isso daqui, hoje eu tô ansioso, de verdade. Ansioso. Porque o Flávio, ele vai pro Covil. Covil do mal mesmo. Hoje o Flávio vai estar no evento do BTG e ele precisa ir. Um lugar com energia tão maléfica, desejando o seu mal, que todo mundo lá odeia ele, todo mundo queria o Tarcísio. E o Flávio vai lá, por uma espécie de, não passar uma sabatina, mas o que o Flávio vai falar vai ser importante, né? O mercado vai prestar muita atenção no que o Flávio vai falar hoje no evento do BTG. Assim, de coração, velho, eu espero que o Flávio consiga, porque ele não pode falar qualquer coisa, ele não pode ir para o embate. Ele tem que conseguir falar de uma forma que o mercado entenda, sabe? E olha só, as coisas mudaram, mas vão mudar para melhor. Todo mundo vai ganhar, pô. Nós estamos trabalhando para todo mundo ganhar. Esse Brasil que só vocês ganham, tá ruim. Vocês também vão ganhar. Mas o pobre também vai ganhar. O trabalhador também vai ganhar. Eu não sei como é que o Flávio vai se portar, vai falar. Mas eu tô ansioso, sabe? Ansioso. Fiquei hypado por conta daquela matéria do Metrópolis. O Flávio fala isso pro Metrópolis. Não sei o que é que o Flávio vai abordar hoje, mas eu quero muito ver. Muito ver. Como o Flávio vai conseguir equilibrar, né? O ódio da Farinha Lima contra o Brasil, né? Que só pensa em si mesma, com os interesses da nação, num discurso que todo mundo saia feliz. Mas do jeito que o Flávio é, aquele molejo dele, eu acho que vai dar certo. Mas tô ansioso, viu? Tô desde manhã pensando, rapaz, como é que vai ser amanhã, velho. Que Deus abençoe o Flávio, meu Deus, Flávio, Deus te abençoe. Que você tenha muita sabedoria no dia de hoje. Mas volta pra cá. Falo pra vocês, né, que a gente precisa de um plano. Nós precisamos de um projeto de país. E, enfim, a gente sempre bate na tecla isso lá no Quinto Elemento. E os meninos do Quinto, após muita reflexão, muita discussão interna, eles fizeram um mini documentozinho que ficou assim, meio que entre a gente. Aí eu falei, pô, leva isso aqui em vídeo, viu? Os caras falaram, não, beleza. E, obviamente que isso daqui, né, também ganhou alguns aprofundamentos. Eu até mostro pra vocês. Por exemplo, aqui mesmo, tá falando de desglobalização. Oportunidade, o novo Brasil e desglobalização. Isso daqui seria um negócio bem simplório entre nós, que tem algumas frases de efeito que a gente poderia até usar e que eu acho que a população entende. Mas eu até mandei lá no Telegram, mostro aqui pra vocês. Anteontem, lá no Telegram, eu mandei isso daqui, ó. Desglobalização e o fim do modelo baseado em consumo. Porque o próximo ciclo do Brasil depende de investimento produtivo. Então é pegar um pouco daquela ideia e dar uma certa aprofundada.
assim também como a gente mandou lá no Telegram, né? Infraestrutura, energia e estado funcional. O tripé que decide se o capital vai ou fica. Como tudo trabalha de forma interconectada. Infraestrutura, energia e o estado. O estado aí na figura da segurança jurídica, sabe, uma regulamentação mínima para realmente o cara vir e falar, cara, dá para ir, eu sei quais são as regras são claras e são regras justas. Energia e infraestrutura, pensa em logística. Tu precisa ter rodovia, tu precisa ter combustível, né, para rodar aí caminhão e tudo mais. Se você tem uma boa logística, assim, uma boa rede de rodovias, vamos pegar só o caminhão, que todo mundo conhece caminhão, que todo mundo já andou de carro na vida, e você tem, pô, gasolina, diesel a baixo custo, bicho, você consegue movimentar as coisas, né, de uma forma muito melhor, e isso impacta em toda a cadeia de todos os produtos. Tudo tem o custo de transporte embutido. E em muitas coisas, o custo de transporte, né, é em cascata. Realmente coisa que passa em vários processos. O cara, sei lá, produz uma coisa, pensa o seguinte, sei lá, alguma coisa de metal. O que é que vem de metal na minha cabeça? Sei lá, imagina o cara faz um refrigerante. Cara, tu tem que primeiro, pega o minério bruto. Aí tu pega o minério bruto e tem que transportar até um lugar. Vai transformar esse minério bruto, sei lá, numa chapa lá. Que depois tu vai levar, talvez, já pra fábrica de refrigerante. Vamos botar, ele vai cortar lá, fazer a latinha, botou, e depois tem que transportar pro supermercado. Na verdade, é pro supermercado, é pro central de distribuição, que depois vai para o supermercado, que você vai usar o seu carro para ir comprar. Então, o custo de transporte entrou assim, cara, em várias partes dessa cadeia de produção. Fora para a própria fábrica operar, ela gasta energia. Então, energia barata, barateia tudo assim, mas do início até o fim. Tudo, do início até o fim. Energia barata é um pilar central para aumentar o poder de compra das pessoas. Então, para a gente não ficar só na lacração de sempre, com frase de efeito, só cortar impostos, fazer isso. O Menino do Quinto colocou aqui uns 6 eixos de coisas que a gente poderia estar sempre discutindo aí no Brasil. Agora, inclusive, em 2026, se você for conversar com alguém aí, fala, cara, gente, ó, Flávio Bolsonaro representa isso. Vocês podem até bater uns prints aí, memorizar algumas frases de efeito, se você achar que vale a pena com a pessoa que você estiver conversando. Mas, por exemplo, a oportunidade de um novo Brasil e desglobalização. No cenário global de desglobalização, exige que o Brasil reestruture seus dispositivos de Estado. Não se trata de uma escolha ideológica, mas de uma adaptação necessária ao novo ambiente de negócios onde potências como Estados Unidos, Europa e China já estão protegendo suas cadeias e impondo barreiras. O Brasil deve se posicionar agora para não ser o último a perceber que as regras do jogo mudaram. Desglobalização não é ideologia, é um novo ambiente de negócios. Por isso que a gente tem que focar em desenvolver o mercado local, nacional. Foi o que o Flávio falou. Olha o que foi a pandemia. Se acontecer uma coisa similar no futuro, a gente vai ficar dependendo de outros países. E se outros países se tornarem, sei lá, nações inimigas do Brasil e sabotar de propósito? Não vamos mandar fertilizante pro Brasil, não. Porque a gente tem que matar o povo de fome. Não é nem a raiva que a gente tem do Brasil. É que o Brasil alimenta a Europa e os Estados Unidos. Então eles são nossos inimigos. A gente aqui, Rússia e a China, não vai mandar fertilizante. Pode ser que aconteça. Vai depender. Ou o Brasil, que é o maior produtor, né, sei lá, agrário do mundo, a fazenda do mundo, não vai ser autossuficiente em fertilizante? O seu principal setor econômico hoje em dia? A gente tem que olhar para a desglobalização não como ideologia. É um novo ambiente de negócios. O próximo ciclo de crescimento do Brasil não virá do consumo, virá do investimento produtivo. Não adianta ficar achando que a gente vai ganhar dinheiro dando mais, não, dá mais crédito aí pro povo gastar, que é o que o Lula faz. Não, bicho, pro Brasil evoluir economicamente tem que ser através de investimento produtivo. Os empresários têm que entender isso. Não é viver de rentismo, é construir. Construir movimenta diversas cadeias produtivas e econômicas. Se o Brasil ficar parado esperando o mundo voltar ao que era, vai ser o último a perceber que o jogo mudou. Eu prefiro que a gente se posicione agora. Fala de efeito. Amazônia, um ativo estratégico e soberania contábil. A Amazônia já gera bilhões de dólares, mas essa riqueza é drenada do país através da biopirataria, de patentes estrangeiras e de crédito de carbono precificados em centros financeiros externos.
O objetivo não é uma aventura industrial, mas garantir que a riqueza real extraída do território brasileiro seja monetizada internamente, transformando a biodiversidade em biotecnologia de alto valor agregado sob ordens e regras claras. A gente já fez dossiê sobre isso. Tem um colírio que são bilhões por ano gerados em patente, e é na Alemanha. Aí tem aquela madeira que é o pau rosa, que é utilizado no perfume mais famoso da Chanel, que é o número 5. E diversas outras coisas. E o maior caso de biopirataria da história do mundo é o caso da borracha, que a gente também já fez dossiê sobre isso. Foi saqueada do Brasil, só tinha na Amazônia. A Amazônia não é um santuário intocável, não é um território abandonado, é um ativo estratégico. Eu não estou propondo aventura. Existe uma riqueza sendo extraída de nosso território e monetizada no exterior. E o Brasil não vê um centavo. Isso não é soberania ideológica, é contabilidade básica. Soberania regulatória não afasta investimento, ela o viabiliza. Infraestrutura, que aí tem um texto mais organizado. Vai lá no Telegram se você quiser ver um texto, né? Aqui é formado de frase de efeito. O custo Brasil decorre da falta de infraestrutura e da dependência do modal rodoviário. O Brasil, inspirado em grandes potências, o Brasil deve focar nas malhas ferroviárias e hidroviária. Possuímos o terceiro maior potencial de rios navegáveis do mundo para integrar seus centros econômicos. Esse setor é o principal multiplicador de capital, gerando retorno direto ao investidor e indireto à sociedade. Toda a grande potência se unificou primeiro pela infraestrutura. Vocês já devem ter ouvido falar na conquista do Oeste. E o processo de conquista do Oeste nos Estados Unidos foi o país crescendo com o desenvolvimento das trilhas férreas, né? As ferrovias, crescendo em direção à marcha para o Oeste. Integração nacional. Infraestrutura não é gasto público, é multiplicador de capital. O Brasil precisa de choque de investimento privado e crédito voltado ao setor produtivo. Não é crédito para comprar blusinha. Cara, tem que ter crédito para gerar emprego, levantar, sabe, indústria, fábrica, empresa, fazenda, produzir. Segurança alimentar. O agronegócio, nosso maior ativo, não pode ficar vulnerável à dependência externa de insumos e máquinas. A proposta é aplicar a lógica de portfólio ao país, diversificar as fontes de insumos para garantir que o motor da economia brasileira não pare diante de crises externas. É exemplo dos fertilizantes. Incentivar a produção nacional é uma estratégia de redução de risco e fortalecimento do fluxo de caixa interno. Só que fábricas de fertilizantes demandam altas quantias de energia. E faz sentido, né? Quando você come, você já pegou uma coisa para comer, tá lá, quilocalorias, né? Quilocaloria é a unidade de energia da física. E você pensa, né? Uma planta para crescer, você tem que dar energia para ela. Você dá, né? Água, sol, terra, os nutrientes. E o fertilizante, né? É uma injeção de energia. Então tem até uma lógica se você parar para pensar, né? Por que se gasta tanta energia em fábricas de fertilizante? Segurança alimentar e fluxo de caixa previsível e um mundo estável. Por quê? Porque todo mundo precisa comer todo santo dia. Quer dizer, tem gente que faz jejum de mais de um dia, né? Mas em tese todo mundo come todos os dias. Eu não sou contra importação, sou contra dependência. Nenhum investidor sério coloca todo o seu portfólio no único ativo. Quem financia o agro, financia a estabilidade global. Para defeito. Nossos políticos, inclusive, podiam usar nas suas palestras, andanças. Energia, o sangue da indústria. Para garantir competitividade e atrair multinacionais, o Brasil precisa de energia barata. A estratégia foca na desoneração agressiva e na eliminação de encargos e tributos que punem o setor produtivo. O custo da energia deve ser tratado como uma condição primária para o investimento e não como uma ferramenta de arrecadação burocrática. Energia cara é imposto invisível sobre toda a economia. Essa frase é boa, fala aí. Energia barata não é privilégio, é condição para investir. País competitivo começa pelo custo da energia, não pelo discurso. E o outro sexto eixo, que é o Estado. Nem Estado mínimo, nem Estado máximo. Necessário. Focando em queimar a gordura do Estado, para o Estado ter musculatura aparente. Gostou da analogia, né? Eu gostei dessa analogia que os meninos fizeram. Musculatura contra gordura. A defesa é para um Estado que funcione. Não é Estado máximo, é o necessário e que funcione. Um Estado mínimo na burocracia e máximo na ordem. Tem polícia, né? Bandido não se cria.
A gordura estatal e a insegurança jurídica afugentam o investidor e favorecem apenas o crime e o parasita burocrático. A musculatura é a capacidade do Estado de garantir a segurança e a previsibilidade necessária para que o mercado opere com tranquilidade e gere riqueza. Está domínio na burocracia e máximo na ordem. Mercado sério não teme Estado forte, teme Estado errático. Eu não preciso nem dar exemplo, né, do Lula. O que eu proponho não é o Estado escolher vencedores, os campeões nacionais. É o Estado parar de quebrar perdedores, parar de fabricar perdedores, falências, né, como é o governo Lula. Assim, são discussões que a gente poderia se aprofundar. É que a gente deveria estar se aprofundando, né? Trazer esses assuntos para o nosso debate. Mas no final do dia, né, o que é que se discute nesse país?